Assim, beleza. Olá! Olá! A gente já tá gravando. Olá! Olá! Senhoras e senhores, este é o Patramada Criminal, o podcast semanal de crimes. Que faz bagunça e grita e fala alto e milita e treta, por que não Várias tretar? merdas. Por que não tretar? Nós tretamos entre a gente para que vocês não tretem entre vocês. Mas eu acho tretem entre vocês aqui no comentário que dá uma audiência boa pra gente também, Sim. tá? E esse caso que eu vou falar hoje, eu acho que vai dar... Não vai dar treta nos comentários, mas eu acho que o pessoal vai ficar tão revoltado que vai todo mundo comentar e eu não sei. Vai dar um fuá, porque eu acho que ninguém acredita nesse caso. Ninguém acredita que ele Ai. aconteceu. Mas ele aconteceu. Mas ele aconteceu. Tem E vai prova? Você pode acontecer de provar que esse novo. caso aconteceu? Vai acontecer de novo? Vai acontecer de novo. Ai, meu Deus. Gente, esse caso, eu fiquei sabendo desse caso num podcast chamado Sweet Bobby, Tá. que é um podcast curtinho, ele tem acho que 5 ou 6 episódios de mais ou menos uns 40 minutos, 1 hora, e ele conta todo esse caso com a pessoa que viveu esse caso. Esse caso é o caso que é um dos piores casos de catfishing que já existiram na face da Terra. Meu Deus. Nossa, eu adoro um catfish. Adoro uma história de catfish. Gente, mas esse caso, assim, ó, eu fiquei abalada com esse caso, porque eu tenho várias emoções, eu não sei nem o que eu preciso sentir. Aliás, só, o nosso primeiro caso pro YouTube ever foi um catfish. Foi um catfish, é verdade. Que a gente, sobre o FBI, fez um catfish. O FBI, sim, como o catfish acabou em assassinato. Exatamente. Vai no nosso canal e pôr o acha o link. primeiro. Isso, Primeiro a gente vai tava colocar super o link. nervosa. A gente tava mal nervosa ainda. Foi... Nossa, é verdade. Não tinha nem vídeo ainda, foi só nosso áudio e as imagens que a gente pôs do caso, se não me engano. Sim, é verdade. Então, gente, o caso que eu vou falar hoje é de uma mulher chamada Kirat Assi. Tá. A Kira é uma mulher de origem Sikh, queniana. Sikh é uma religião indiana que se originou no século XV. Só que hoje em dia os Sikhs eles se espalharam pelas Filipinas e tem muito Sikh no Quênia. Eu não sabia que tinha Sikhs no Quênia, mas tem. E a Kira é uma pessoa da comunidade Sikh queniana que vive em Londres. Então tem assim, o pessoal Sikh que vive em Londres, eles meio que se unem e fica meio que uma comunidade onde todo mundo meio que conhece todo mundo, aquela coisa de imigrante. Tipo brasileiros em Dublin. Exatamente. Quando você é imigrante num outro país, você meio que fica próximo da comunidade para poder se ajudar, essas coisas, né? Trocar fofocas. Trocar as fofocas. Então, e ela vive em Londres e em 2009 ela era tipo mulher independente, ela tinha várias amigas, ela saía, ela não bebe, então ela era sempre a motorista, sabe, da turma, ela ia pras baladas com as amigas e ficava cuidando das amigas. Ela era protagonista de uma novela do Manuel Carlos, assim, Exato. uma mulher de fibra, guerreira, trabalhadora. Ela era uma Helena. Uma Helena. E ela era apresentadora de um programa numa rádio Desce Radio. Chique. Então era uma rádio assim local em Londres e ela tinha um programa diário e ela era apresentadora desse programa. Tá. Ela tinha uma prima chamada Simran. Eu não consigo pronunciar direito esse nome, mas A gente vai escrever aqui. fica comigo, tenha paciência. Okay. Simran. E a Simran, ela namorava um homem chamado JJ. Em 2010, o JJ morreu. E pouco depois, a Kira começou a receber mensagens no Facebook do Bob, o irmão mais velho do JJ. Okay. E esse Bob, ele era cardiologista, ele era casado, e a Kira já tinha ouvido falar dele porque ele era irmão do JJ e porque eles pertenciam à mesma comunidade. Então, outras pessoas da comunidade dela falavam, o Bob, irmão do JJ, claro, conheço.
Hum. Então, assim, ela respondeu a mensagem dele, inclusive deu as condolências para ele pela perda do irmão, né? E eles começaram a conversar. Eles começaram a conversar e viraram super amigos. E ele fala da esposa, fala do bebê que a esposa tá esperando, o bebê vai nascer, fala de nomes que ele vai dar pro bebê, fala do trabalho, ele tá trabalhando no hospital, ele é bem-sucedido. E eles viram bem amigos. Eles falam, tipo, semanalmente, eu acho que depois vira diariamente. Eles trocam várias mensagens o tempo todo. Mas ele é É, casado, o que que a mulher dele diz sobre isso? Exatamente. Não que todo mundo pode ter amigos, tá, gente? Tudo Sim, bem, mas se eles ficam super assim. amigos, mas considerando super todas as histórias. amigos. É. é, Tipo, se você fala com uma pessoa que não é seu marido todo santo dia, é um pouco. Sua esposa deve ficar, É. tipo. O que tá acontecendo? Né? é. Mas Querido. enfim, querido, amado, beloved. Mas vai chegar essa parte que vocês vão Ok. morrer por dentro. Eu tenho que me Então, reforçar aqui com energético pra. segura no ponto cruz e vai, Mo. Porque Tá bom. daí eles Tá começam. bom. Então eles começam a conversar. Agora eu sou Então, Sem oficialmente fazer a ponto vovó cruz na do. câmera, tá aparecendo no vídeo você fazendo ponto cruz enquanto a gente Sim. fala, gente, a Mônica. Mônica tá fazendo ponto cruzes. Mas, ó, fica o shade das vezes que a Mônica me julgou e julgou a Natália. Vocês estão fazendo outra coisa? É. Enquanto isso, Mas olha, isso parece... aqui ninguém tá assim. Ninguém tá notando, você passando a linha. A Mônica lá, tipo. Ninguém tá notando. Eu tô escutando a história, eu tô interagindo. Quem disse que a gente não tá escutando a história, interagindo? Ninguém quando tá você- escutando eu fazendo meu ponto cruz. Gente, vamos voltar ver. pra história. Vamos, Para de vamos. brigar. Deixa, Vamos. não briga com a idosa, é feio. Respeita os mais velhos. Ai, gente. Ok. Processo. Ah, Ai, mas vamos voltar, Volta, gente. volta, Ó, desculpa. Tá Então- estranho ela com esse médico aí, tá estranho. então, ela e o Bob viraram super amigos, eles falavam o tempo todo e começou semanalmente, foi pra diariamente, eles trocavam muita ideia. E até que um dia, e eles estão se falando e tá tudo ótimo, até que ele confessa pra ela algumas coisas mais íntimas, como, por exemplo, ele tá tendo problemas no casamento. Sempre tá, né? E a mulher dele Sempre não tá pra tá. parir, não? Sim, eu acho que nessa altura do campeonato ela já tinha tido o bebê, ele estava Tá. super feliz com o bebê. E a Kira ia no Facebook dele, do Bob, e via fotos dele com a esposa, fotos dele com o bebê, fotos dele, Tá. todo mundo conhecia ele e tal. E daí eles continuaram essa amizade online por uns 4 anos, mais ou menos. Uou. caralho. Nesse meio tempo, ele se mudou para o Quênia. E lá ele E sofreu virou algum tipo... príncipe nigeriano. Não. Nesse meio tempo, ele se mudou para o Quênia e lá ele sofreu algum tipo de ataque e ele foi baleado. Eita. Em decorrência disso, ele foi para o hospital e a saúde dele, o quadro dele estava bem complicado. Segundo a ex-esposa dele, que nessa época ele já era ex-esposa, segundo a ex-esposa, Ex-esposa, então na verdade ele tinha problema no casamento. Sim, ele se separou da esposa. Ah, tá bom. Ele E foi da- sozinho pro Quênia? Isso. Tá. E daí, segundo a ex-esposa dele, ele entrou e saiu do coma várias vezes. Ele teve vários ataques cardíacos, sabe? Paradas cardíacas. E assim, tava bem complicado. Ele desenvolveu um tipo de doença por causa do quadro dele, por causa das paradas cardíacas que ele teve. Nossa, que idade ele tinha? Eu não sei que idade ele tinha, mas ele era novo, ele devia ter uns 30 e poucos anos. Nossa, que. A Kira, então, ela recebia essas mensagens, o que estava acontecendo, porque ela está em Londres, né? Sim. E ela recebia as informações sobre o Bob
num grupo do Facebook, esses grupos de mensagem, com Hum. vários amigos. Tinha, tipo, 30 pessoas no grupo, e ela estava adicionada, e a ex-esposa dele estava contando: olha, o Bob foi baleado, assim, assim, assado, o quadro de saúde dele é muito delicado, várias informações. E vários amigos dele comentando: ai, o Bob, assim, tipo, contando piada interna, falando coisas sobre o Bob, sabe? Como Tipo, se ai, o fosse o Bob é tão funeral dele. engraçado. Não, tipo, o pessoal começou a conversar no grupo, sabe? E Aham. eles, ai, nossa, eu adoro o Bob, não vejo a hora de ver ele de novo, não sei o quê. Tipo, e a Kira recebendo essas mensagens. Coisa normal de grupo, né? "Ah, fulano, fica bem pra gente tomar uma cerveja quando você sair", essas coisinhas assim. Exatamente, Estamos assim. Tá. rezando. Fé em Isso. Deus. Thoughts and Thoughts and prayers. prayers. É. E assim, ela falava, a Kira conversava com outros amigos do Bob, então, nesses grupos, e ela recebia informação do Bob e ela achava: "Ah, eu sou uma entre 30 amigos do Bob". Hum. E então ela fica sabendo que o Bob morreu. Eita porra. Mas 3 semanas depois, ela recebeu uma mensagem do Bob, dizendo que ele estava em Nova York, num programa de proteção à testemunha. Nossa, gente. E ela não entende nada, mas ela é amiga do Bob, então ela tá super feliz, ela tá super empolgada. Gente, não acredito, ele, O Bob não entre morreu. aspas, fingiu que morreu, né, porque ele tá num programa de testemunha, de proteção à testemunha. Você Então, começa a perguntar algumas perguntas que só o Bob podia responder. Eu acho assim que você fica. Não? Aí eu então ficaria, porque assim, em teoria, ele não poderia contatar ninguém, né, tipo, ninguém mesmo, É. é, porque falam que só e família próxima, né, tipo mulher e filho, você pode falar, às vezes nem E outros geralmente parentes, eles assim. vão com Vão ele junto com pra todo mundo só quem vai ah. receber a nova identidade fica sabendo, né. Então, Nossa. a ex-esposa do Bob confirmou que ele estava num programa de proteção à testemunha, e a Kira não entendeu muita coisa, até porque ela não entendeu o que que ele estava fazendo em Nova York, qual que foi o rolê que deu no Quênia, que ele precisou sair do país e ir pra Nova York para ficar protegido. Mas ela também, nessa época, ela não perguntou muita coisa. Até porque eles não são nada um do outro, né, você quer contar isso, quem vai se dar o trabalho? Eu falar: "Ah, ok, tá bom, Ok. boa sorte aí". Hum. Só que eles já estavam se falando há muito tempo e o Bob, nesse quadro, assim, ainda no hospital, ainda se recuperando do que aconteceu com ele ele se declara pra Kira e fala que já faz muito tempo que ele tá apaixonado por ela. Então, e eles começaram meio que um relacionamento online, porque ela também nessa época, principalmente depois de tudo que eles passaram, né, Uhum. ela acompanhando tudo, ela também já tinha se apaixonado por ele. Hum. E o relacionamento escala, eles começam a se ligar pelo Skype, pelo WhatsApp, mandar as mensagens de voz pelo Facebook, pelo WhatsApp e o caralho. Hum. E quando eles Hum. conversam no Skype, normalmente ele não tá com o vídeo, porque ou sempre, assim, tem um problema com o vídeo dele, Red flag. ou ou com o celular dele, ou porque ele não tá se sentindo muito bem. E eles chegam assim, eles ficam horas conversando e eles chegam a dormir, sabe? Tipo, no Skype, conversando, assim, dormir junto com o Skype ligado. Oh. E assim, ela acha que é uma puta conexão que eles estão fazendo. Porque assim, ele começa a love bomb her, sabe? Tá. Tipo, que love bombing é um termo que eles usam em inglês, que é pra falar de, tipo, quando uma pessoa, principalmente uma pessoa que tá querendo te manipular ou abusar você, emocionalmente ou fisicamente, a pessoa começa a te encher de carinho, a te encher de atenção. Então, nos primeiros momentos, você já fala: "Nossa, eu sou a pessoa mais especial do mundo". Você fica com a autoestima Sim. muito alta, porque a pessoa tá te falando que você é maravilhosa, que você é tudo que eles sonhavam e que eles te amam, que eles É. sabe? E Inclusive love parte do ciclo de bombing abuso, né. love É. bombing é a técnica mais usada por seitas para atrair membros para dentro, tá entendendo? No Hum, começo é muito amor, você sabe, é Você é bombardeado de especial. todos os você é uma cantos, você é Você luz. tem uma é, coisa que ninguém exatamente. tem. Então
que funciona como um imã para você entrar para dentro da seita. Ah. E é como você falou, gente que quer manipular outras pessoas usam isso para baixar a guarda das pessoas. E a pessoa fica vulnerável e maleável. Maleável é uma palavra que sim, a pessoa fica, tipo, É. fácil de manipular, sim, É. moldável, é. E assim, daí o Bob, então começa, né, love bomb ela, e ela se sente a pessoa mais romântica da face da terra, e tá tudo maravilhoso. E eles dormem com um falando com o outro no Skype, com o Skype ligado, inclusive para ela saber se ele não vai ter outra parada cardíaca, outro ataque cardíaco, porque já aconteceu deles estarem falando e ele ter um ataque cardíaco, ele ter uma parada cardíaca, alguma coisa assim. Ok. Uma emergência médica. E daí, beleza. Ele manda fotos com o filho, ela vê as fotos no perfil dele depois, então ela não tem absolutamente nenhuma, assim, razão para desconfiar, como eu falei. E o relacionamento começa a ficar bem codependente, eles começam a ficar bem, sabe, namoradinho mesmo. E o Bob começa a ficar bem controlador. Ele fica muito ciumento, ele pergunta o tempo todo onde que ela tá, o que ela tá fazendo, o que ela tá vestindo, o que ela vai fazer no final de semana, quem que tá com ela, que hora que ela vai chegar em casa. E ele muda de humor muito facilmente. Então, se ela responde alguma coisa que ele não gosta, ele fica puto. Red flag. Total. E daí, tanto que ele começa a fazer umas perguntas bizarras pra ela, tipo, e se eu me juntasse ao ISIS, ao Estado Islâmico, você ia ficar comigo ainda? Não, tchau. Sabe? E daí, tipo, só que se ela responde, tipo, o que você responde pra uma pergunta dessa? Não, tchau. Exato, não. Só que daí, se ele não gosta da resposta, ele fica puto e briga com ela. E eles ficam horas trocando mensagem, e ele brigando com ela e, tipo, abusando emocionalmente dela. Verbalmente, emocionalmente dela. E ela sempre, nessa época, ela, assim, ela emagrece muito. Ela para faz de isso com a sair. pessoa. Ela para de sair com as amigas dela, porque ele fica o tempo todo, onde é que você tá, com quem que você tá, onde é que você vai, que hora que você chega. É mais fácil ficar em casa e só dizer tô em casa, não tem ninguém aqui. Exatamente. E ela é uma pessoa que, talvez pela religião dela, é uma pessoa extremamente fiel, uma pessoa que quer um relacionamento, e ela não vai tipo, falar pra ele, eu tô dentro de casa e vai estar na balada. Ela não vai fazer isso, porque ela é uma pessoa, entre aspas, direita, ela não é uma filha da puta, sabe? Sim. Então, assim, isso me lembra também o Albert Blatelito, ele fazia isso com a Anne também o tempo todo. Ela não podia ir para o casamento de amigos, ela não podia visitar seus pais, ela não podia fazer porra nenhuma sem ele ficar em cima, sabe? Controlando ela, sabe? Foi um abuso. E chega uma hora que a pessoa não aguenta mais, gente. Tem uma hora que ela fica estressada. Ela emagreceu muito, ela começou a deixar de sair com as amigas dela, ela largou o emprego dela porque ele não gostava Dela trabalhar? dela estar no rádio. Nossa! Durante todo o relacionamento deles, a Simran, que é a prima dela, tipo, tá sempre lá, meio que usando assim como uma fiel escudeira, sabe? Consolando, falando não, tentando dar conselho. E assim, a Simran é mais nova, mas mesmo assim ela sempre foi assim a pessoa que ouvia, que consolava, que tentava dar conselho, acalmar a Kira. E a Simran, inclusive, foi para Nova York e visitou o Bob e falou que ele estava apaixonadíssimo pela Kira e que ele queria muito se casar com ela. Tá. E a Kira, ela tenta terminar várias vezes.
Só que todas as vezes que ela tenta terminar, ele tem uma parada cardíaca ou não sei o quê. Inconveniente, não é mesmo? Sempre acontece alguma coisa que ele fica fragilizado. E eu aposto que ele joga a culpa nela. Você Não, terminou comigo, eu tive um ataque cardíaco. eu não duvido também. Mas eu acho que é mais assim pra, tipo, você não pode me deixar agora, olha o meu estado, eu tô fraco, eu não tenho muito tempo de vida, sabe? Tipo, eu posso morrer a qualquer minuto, você pode me Que perder a tipo de qualquer minuto. pessoa é você que me abandona nesse momento frágil? E daí, ele começa love bombing de novo. E daí é aquele E o ciclo do ciclo abuso, segue. né? Lua de mel, abuso, calmaria, abuso, lua de mel, calmaria, abuso. E a Kira fica nisso por anos. Nossa. Caralho. E ela apaixonada por ele, e ele falando que ele quer casar com ela, que ele vê o futuro deles junto e prometendo encontrar com ela. E eles fazem milhares de planos. Tipo, eles tinham uma board, assim, uma ala no Pinterest só de lugares que eles queriam viajar, sabe? Eles tinham coisa junto, assim, tipo, a gente vai viajar pra, sabe, pra Paris, pra tal e tal lugar junto, a gente vai fazer isso, isso e isso. Então, eles tinham vários planos e ela meio que fica na esperança de que eles vão se conhecer logo. Só que todas as vezes que eles vão se conhecer, que ele Dá alguma finalmente vai merda. voltar para Londres, dá uma merda e ele não consegue ir para Londres. Até que depois de anos nessa, ele vai para Londres. E quando ele tá em Londres, ele fala que ele vai encontrar com ela e não sei o quê, só que ele ainda não tá pronto pra encontrar com ela. Ele ainda não tá pronto pra conhecer ela pessoalmente. Por quê? E daí ela fala, amigo, faz quase 10 anos que a gente se fala. A gente literalmente virou namorado 10 anos. durante quase 10 anos. Ela tá há 10 anos sem transar tipo, sem transar, ponto. Nossa. Ou, Ok. né, ela tá num relacionamento já faz o quê? Uns 6 anos que eles estão namorando. E 10 anos se falando, 10 anos se falando diariamente, online, mandando mensagem, dormindo junto no Skype. E agora que você tá em Londres, você não tá pronto pra me conhecer? Ela fica puta. E ela fica. Isso dá um nó tão grande na cabeça dela que ela fica desesperada e ela contrata um detetive particular pra conseguir o endereço dele em Londres. Uhul! E ela consegue o endereço numa outra cidade. E daí ela fica, ok. Ela dirige 2 horas, eu acho que ela dirigiu até a outra cidade pra ir pra casa dele e confrontar ele. Ele falou, não é possível. Ela falou, não é possível isso. Sabe, ele tava em Londres, agora ele mora numa outra cidade e ele não tá preparado pra me ver. Não, eu vou lá confrontar ele. Daí ela vai lá. You go, girl! Quando ela bate na porta, o Bob atende. Tá. Quer dizer que o Bob tava. Porque, na verdade, eu tô pensando nesse tempo todo que não é o Bob, que o Bob morreu aquela Não, vez. eu acho que ele existe, mas que ele não é. Que, tipo, alguém tá usando as fotos dele. Mas vamos ver. Ele Vamos ver. O Bob atende a porta, ele abre a porta e ela começa a confrontar ele, a gritar: como é que você tá fazendo isso comigo? E ele não tem ideia de quem ela é. Mano. Caralho! E daí teve uma época, antes dele ir pro Quênia, assim que eles começaram a se falar, quando eles ainda eram amigos, ela lembra que ela estava num clube, num nightclub com umas amigas, próximo a essa cidade, e ela viu o Bob nesse nightclub. E daí ela pegou e foi falar com ele. Ele, oi Bob, tudo bom? E ele não reconheceu ela, ou fingiu que não conheceu ela. E daí ela falou assim, nessa época eles eram só amigos, e daí ela falou, gente, ele de repente bebeu demais, ou não quer falar comigo agora, eu não vou envergonhar ele, sabe? Não vou encher o saco dele. E ela nunca mais pensou nessa noite.
Até esse dia. Até esse dia. Porque ela bateu na porta, confrontou ele e ele não tinha ideia de quem ela era. Agora fica E a ela- questão, com quem eu estava falando esse tempo todo? Mas eu acho que no começo a negação ainda deve ter batido, ela deve ter achado que ele tava só metendo louco. O que ele falou? Exatamente. Tanto que quando eles estão na porta da casa dele, ela tá gritando com ele, a esposa dele desce a escada e fala: Oi, o que tá acontecendo, gente? E dela. O seu marido tá falando comigo faz 10 anos no Skype, a gente dormiu junto, a gente, sabe, tipo, Como a gente tem um Assim, relacionamento dormiu junto no Skype. E daí a gente tem um relacionamento de vários anos, e daí a esposa dele, graças a Deus, fala: Amada. Não faz sentido isso, desculpa. E acreditou no Bob. É, porque a gente E aí- tem assim, tipo, se a pessoa vive junto, eu acho que se a pessoa vive, convive mesmo junto, não tem como a pessoa não notar que a pessoa tá sempre no celular ou dormindo no Exatamente. Skype com outra pessoa. Exatamente. É. Então, e daí o Bob tá falando com a Kira e o celular dela começa a tocar. Putz, e aí é o Bob. É o Bob. Bob. E daí ele olha Bob, pra ela. tudo bem? Eu tô aqui com o Bob, na casa do Bob. Não, ele E a olha mulher pra do ela. Bob. Ele olha pra ela e vê a foto dele Dele. aparecendo no celular dela e ele fala: What Amiga, the fuck? eu não tô te ligando. Eu não tô te ligando, eu não sei o que tá acontecendo. E daí ela liga pra pra prima dela, pra Simran. E ela começa a chorar desesperada. Ela, não, porque não sei o que, ele tá falando que não me conhece. E a Simran, isso provavelmente é por causa da esposa dele. Mas se acalma, vai pra casa, ele te ama, eu sei que ele te ama, eu sei que Ai, ele te ama gente. muito e não sei o que. Relaxa. Vai pra casa, a gente vai conversar. O que eu fico pensando é que, assim, se fosse uma amiga minha há 10 anos com um cara que ela nunca viu, que é super abusivo, com que ela tenta terminar, eu nunca ia falar, eu sei que ele te ama. Eu ia ficar, larga esse embuste, ele é casado, por isso que ele não quer te ver. Olha o Tinder aqui, Exato. amiga, vamos dar match com os caras, vamos pro rolê, virar um spot. Eu mandava. Como é que se chama? Eu mandava pro TLC, pro 90 Days Fiancé. Nossa, fala com o Catfish, com a equipe do Catfish. Mas então, e daí a Kira vai chorando pra casa, ela tá arrasada, coração partido. E quando ela chega em casa, a prima dela vai pra casa dela pra conversar, pra consolar a Kira. E a Kira tá sentada no chão, chorando, assim, tipo, sabe, agachada, chorando, Ai, gente. com a mão na cabeça, ela não entende, ela tá de coração partido. E até que a Simran confessa que ela é o Bob. Bam, bam, bam. Mas peraí. Ela falava com o Bob. A Simran, o quê? Ela. Porque tem que ter uma voz de homem. Tipo, como é que ela faz isso? Ah, boa, eu não tinha pensado nisso. Gente, não só a Simran era o Bob, ela era todo mundo. Ela era o JJ? Não, mas ela O era. JJ existiu. O JJ existia. Não sei. Mas todos os amigos do Bob que falavam com a Kira, a ex-esposa que falava com a Kira, as 30 pessoas que estavam no grupo do Facebook recebendo mensagens sobre o Bob, Gente. eram todos perfis falsos. Gente, Todos eles eram a Simran. Isso acontece tantas vezes com esses pessoal que fazem catfishing, com esses scammers. Eles têm 1001, sabe, Profiles profiles, assim, no Facebook, coisa e tal. Eu também escutei outro podcast que se chama The Irish Con Princess, ou alguma coisa assim, eu não me lembro direito. Mas ela também, ela fazia a mesma coisa. Ela falava, eu conheço tal e tal, eu conheço tal e tal. E eles recebiam mensagem e pensavam que estavam falando. E eram todas as contas, eram ela. E eu fico pensando, é muita energia. Mas, Esse povo não gente, trampa, né?
Não, Imagina. esse povo não trampa. Mano, nessa época, depois de 10 anos falando com o, entre aspas, Bob, que na verdade era a Simran tava trabalhando, tipo, numa puta empresa já. Ela tinha um trabalho bem sucedido, ela tinha um relacionamento, ela viajava, Ela tinha um namorado? ela tinha namorado, ela viajava, ela ia casar, sabe? Tipo, a vida dela tava normal. Mas de Enquanto verdade ou era um namorado, o não, namorado? tudo de verdade. Só que todo esse tempo que a vida dela tava decolando e ela tava sendo super bem sucedida, ela tava catfishing a Kira, que é prima dela, Nossa. Pra quê? Pra e ela quê? destruiu a vida da Kira. A Kira emagreceu, a Kira perdeu emprego, a Kira ficou num relacionamento abusivo, a Kira não namorou ninguém, a Kira não se casou, a Kira não teve filhos. Por quê? É a pergunta que não quer calar, né? Essa Porque é a pergunta, por quê? O que aconteceu? Quando a Simran confessou, ela confessou não só para Kira, mas ela confessou para o Bob, para o verdadeiro Bob, de quem ela tinha roubado a identidade, Sim. e ela confessou para a família da Kira. Nossa, Que é a família dela, né? que é a família dela. A família dela, porque assim, a família sempre perguntava pra Kira, e aí, esse Bob, minha filha, esse Bob, quando é que a gente vai conhecer o Bob? O Bob tá em Londres, quando é que a gente vai conhecer o Bob? E o Bob nunca aparece, nunca quer Bob conhecer tá ela. no serviço de proteção à testemunha, mas ele pode continuar em contato com todas as pessoas da vida antiga dele sem problema nenhum. Sim. Pois é. E assim, o E ele ainda verdadeiro chama Bob. Bob, ele nunca nem foi pro Quênia, ele nunca foi baleado, ele nunca separou da esposa. Só que aqui a Simran roubava as fotos dele do Facebook e Manipulava. manipulava e fazia, tipo, e falava como Muito se ela trabalho. estivesse vivendo isso. E Ela a criou voz no mundo. telefone? A voz, provavelmente qualquer app que você baixa de Verdade, tem graça app que pode dar engrossa. pode engrossar a sua voz e tudo mais. E assim, a Kira ficou desacreditada e ela não sabia mais o que acreditar. Ela falou: gente, eu não sou uma pessoa burra, eu não sou uma pessoa babaca, não sou uma pessoa otária, o que aconteceu comigo? E depois de muito tempo, assim, deprimida e refletindo, e vendo que a prima dela, que tinha feito tudo isso com ela, todo o abuso com ela, estava sendo bem sucedida, namorando, viajando de férias e vivendo a melhor vida do mundo, enquanto a vida dela estava Tava um na lixo. privada, estava no lixo. Ela falou: gente, alguém precisa fazer justiça. Eu preciso de algum Sim, tipo de justiça. E sim. daí ela foi pra polícia e deu queixa, e o Bob foi pra polícia e deu Deu queixa. queixa, porque ele teve a identidade roubada. Sim. O problema é que catfishing, pelo menos na Inglaterra, não é crime. Se você não for. Porque se você pegar, tipo, fraudar alguma coisa, ou você pegar dinheiro da pessoa, daí é fraude, é um outro crime. Agora, Mas você ela impersonar. roubou a idade. Não é assim. Roubou a identidade do. Mas aí é que tá, ela nunca usou pra absolutamente nada, ela só usou Ela a não precisava, né? identidade no Facebook. E no Facebook, tipo, ela nunca fez nenhum. Tipo, ela nunca usou a identidade do Bob pra abrir uma conta no banco, ou pra cometer um crime, ou pra, sabe, pra cometer fraude. Então, Ok. ela simplesmente criou um perfil no Facebook e no Skype com o nome e a foto do Bob. Então, não existe lei contra isso, infelizmente. E a Kira tentando mostrar, ela baixou todas as mensagens de todas as plataformas, ela imprimiu tudo e ela ficou tipo, sabe, marcando os dias, colocando screenshot de tudo, imprimindo screenshot, sabe, tipo, com data, com número, com tudo, horário, tudo que eles fizeram, ela fez todo o trabalho que a polícia deveria ter feito. E a polícia nada. Não fez nada. A polícia não fez. Muito pelo contrário, a polícia simplesmente falou: eu não tenho o que fazer. Desculpa, não posso fazer Só nada. faltou chamar ela de trouxa, Eu né? acho assim. Só faltou chamar ela de trouxa. Por que ela confessou que ela tinha feito tudo isso? Porque não tinha mais como esconder.
Porque ela ia ficar sabendo, o Bob ia falar pra ela que não era ele, e a Simran já tinha falado que tinha ido pra Nova York visitar o Bob. Então, quer dizer, é óbvio que a Simran sabia de tudo. Então, ela acabou confessando. E assim, a Kira nunca recebeu justiça. Ela ainda tá, até hoje, tentando entender por que isso aconteceu e por que a prima dela fez isso e por que todo mundo, ao invés de investigar o que realmente aconteceu e ver todas as mensagens, ler tudo o que aconteceu, tudo que foi falado durante 10 anos, ao invés da polícia fazer isso, eles ficam victim blaming, sabe? Eles ficam culpando a vítima, eles ficam envergonhando ela, tipo, como se ela fosse trouxa. Foi o que a Renata falou, só falta chamar ela de trouxa na cara dela. Sabe? Eu acho que até teve se não me engano, teve uma vez que ela foi pra polícia e um policial falou alguma coisa assim, ela ouviu o policial falando, tipo, que ela tinha algum problema mental. Nossa, sério? Ela foi contar a história dela, foi perguntar o que estavam fazendo pra investigar isso, e um policial falou pro outro, essa mulher tem problema mental, e ela Nossa. ficou assim, acabada. Só que ela é porreta, porque ela não tá aceitando essa culpa, ela não tá aceitando essa vergonha. Ela falou: eu não sou uma pessoa burra, eu não sou uma pessoa tola, eu não sou uma pessoa otária, eu sou uma pessoa que foi enganada e dá pra ver que eu tentei sair desse relacionamento várias vezes, eu fui enganada e tá aqui a prova. Então é só a polícia olhar. E daí, em 2020, a Simran finalmente entrou num acordo com a Kira de que ela escreveria uma carta assumindo toda a responsabilidade, mas essa carta não podia ser não podia ser publicada na mídia, não podia ser entregue para mídia, tinha que ser uma coisa só pessoal mesmo. Ah, pra quê? Porque a Kira queria um pedido de desculpa, ela queria não, tipo, não porque da carta, mas por que não pode ser divulgado na mídia? Não, porque segundo os advogados da Simran, eles mandaram uma carta tanto para o podcast Sweet Bob quanto para todas as revistas e jornais que tentaram falar com a Simran, e para Kira, para a polícia. Os advogados dela falaram assim, ó, abre aspas, essa é uma disputa familiar de algo que aconteceu há mais de uma década atrás, quando a Simran era apenas uma estudante, e ao que tudo indica, pelo o que a Simran reconhece, é algo que já está fechado, já é uma coisa, um caso fechado. Isso já foi resolvido em família, e que ela não e que a Simran condena todas as falsas informações que estão sendo disseminadas sobre ela na mídia. Então, o que a Simran tá falando? Que ela meteu louca, ela não deu nenhuma explicação, ela não falou o que aconteceu, ela não falou por que ela fez isso, como que ela fez isso, ela simplesmente meteu louco, porque já era mais de uma década depois, ela já estava bem sucedida, feliz, adulta. E assim, a Kira Nossa, eu tô continua. horrorizada. A Kira continua buscando justiça. Ela foi para um departamento de polícia independente, que eu não sabia nem que existia, mas tem um departamento de polícia independente para fazer investigações independentes, e ela tá buscando, porque uma advogada falou que não, você não pode pegar aqui a Simran por catfishing, mas as mensagens confirmam que ela foi abusiva enquanto ela se passava pelo Bob, e que ela teve esse abuso emocional, verbal e emocional, teve consequências reais na vida da Kira. Então, eles ainda estão tentando mover isso, né? Tentando mover o processo para que a Simran, sei lá, pague de alguma forma, sabe? Porque a Kira teve a vida dela destruída. Eu fico pensando, que infelizmente não é crime você ser uma pessoa desprezível ainda, né? Ainda não. Meu, eu fiquei tão revoltada que eu fui procurar no Reddit
Se tem alguma atualização. E eu vi que, aparentemente, a Simran, ela foi demitida do emprego dela. Então, Por conta de... Ah, você vai falar isso? aparentemente, ela foi demitida. Ela saiu do emprego dela e ela tá totalmente assim, off the grid, sabe? Ela não tem mais. Ela deletou todas as mídias sociais dela, todas as redes sociais, e ela não. Mas ela continua trabalhando e ela Sim. mora com os pais dela em Londres. A Kira voltou pra DC Radio Ai, que bom. pra Que continuar bom. o programa dela. Ela conta ainda Ela podia fazer um as programa só sobre catfish pra rádio, né? Imagina. Então, ela conta ainda, sabe, as coisas dela, e ela tá no Sweet Bob, ela conta a história dela. Então, não é só o apresentador, ela mesma conta tudo que ela sentiu, tudo que ela Nossa, viu, tudo gente. que ela Mas que bom, falava. porque ela toma controle sobre a narrativa da história dela, Exato. né? Uhum. E, como eu falei, a Simran teve toda, assim, a oportunidade durante o podcast, revistas e jornais, e todo mundo foi atrás dela perguntar se ela queria dar alguma declaração, e tudo que ela falou é que era uma disputa familiar que já tinha sido resolvida. Bom, E uma coisa que foi antes desse acordo, quando a Kira contratou um advogado e quando a Kira começou a processar a Simran, os advogados dela tentaram dizer que a Kira sabia que era a Simran e que ela estava grooming a própria prima, que na época era menor de idade. Só que pronto. só ainda tentaram fazer como se a Kira fosse uma pedófila. Só que não colou e em 2020 eles acabaram atingindo um acordo. Mas eu acho que a Kira ainda vai conseguir pegar ela pelo abuso verbal e emocional, porque essa menina precisa ir pra cadeia pelo que ela fez, sinceramente. Tomara que eles também revidem as leis para porque esse tipo de abuso vai acontecer mais e mais e mais e vai escalar mais e mais e mais se ninguém tomar alguma iniciativa para punificar isso que está acontecendo, né? Nos Estados Unidos já é crime. A gente viu por conta daquele caso também que a gente fez, aquele primeiro caso que a gente fez nos Estados Unidos, isso já é. As leis de internet nos Estados Unidos são mais eficientes do que na Inglaterra. Eu não tenho certeza, tá? Mas eu acho que no Brasil você também pode ser penalizado de alguma forma. Eu não sei se com prisão. Eu sei que o Brasil tem uma lei muito boa sobre online bullying, assim, então tudo que relacionado a bullying online, o Brasil é bem avançado nesse tipo de coisa, você pode conseguir ajuda e a lei já foi revisada anos atrás, então tá bem avançado. Mas na Inglaterra ainda não é. Como é que pode, Melhore, né? Melhorem, apenas melhorem. Nossa, eu tô chocada mesmo, nossa, gente. Gente, eu fiquei abalada quando eu ouvi esse podcast, e eu vou deixar aqui, para fechar esse episódio, eu queria só deixar bem claro que eu e a Mônica, a gente nunca conheceu a Renata ao vivo, pessoalmente. A gente se conheceu pelo Instagram, e a gente começou a fazer o podcast junto, porque Mas eu tô falando em vídeo com vocês estão vendo eu falando aqui. Mas, gente, você nunca ouviu falar em Facetune? Tipo, a gente não sabe se você é realmente a Renata Schmidt. Tá, a gente não revelar sabe. que, na verdade, o meu nome é Godofredo. Eu sou um gordinho jogalheiro. Godofredo. Essa é a minha voz real, isso não é pneumonia, essa é a minha voz de verdade. Não sei que muda a voz dela, deu merda, por isso que ela tá com pneumonia hoje. É que o meu aplicativo de mudar a voz não funcionou. Não, gente, se eu fosse um fake, eu ia fingir que eu sou a Megan Fox. Gente, eu sou a Megan Fox no podcast True Crime. Eu sou brasileira. Mas não sei, gente, o que vocês acham? Conta aqui pra gente nos comentários o que vocês acham desse caso maluco. E é isso, vocês acham? Tem muita gente que acha que a Kira simplesmente foi otária. Mas eu não você tem acho. foto, não tem. E você tem foto, você tem 30 pessoas num grupo, num chat com você, falando do Bob. Você sabe que ele é real porque você viu ele no clube. A comunidade inteira ali conhece o Bob, sabe que ele é cardiologista. E sabe que eu acho que deve ter começado um pouco como inveja,
Porque ainda mais começou quando ela era menor de idade, começou quando a Kira estava brilhando muito e ela devia ser um pouco apagada pela prima, ainda mais numa comunidade próxima. E depois eu acho que evoluiu para uma necessidade de controle. Ela gostava de saber que enquanto ela estava florescendo, a prima dela estava murchando, sabe? Então eu acho que foi uma inveja que foi se desenvolvendo de um jeito, tipo, enquanto eu segurar ela aqui, não tem como ela ser melhor que eu. Olha o estado que ela tá. O que é É uma coisa horrível, verdade. né? Porque não é uma pessoa qualquer que ela achou no Facebook que ela achou mais bonita que ela, alguém da sua Não. família, sabe? Alguém que é seu É. amigo. É uma coisa assim. Talvez Pra tenha mim. acontecido alguma coisa quando elas eram pequenas, uma roubou a boneca da outra, ou puxou o cabelo, ou cortou o cabelo, É e difícil, porque a ficou Simran é rança. mais nova, então eu acho É que difícil, então. é difícil saber o que Às vezes é. pode ser uma coisa besta. Às vezes o JJ comentou que a prima dela era muito bonita. E ela Pode, deve ter ficado. Coisa besta, assim, às vezes é um negócio que triga. E aí, às vezes, um comentário, se você é inseguro, um comentário te triga de um jeito, dá um gatilho, que você começa a olhar tudo do outro e você quer destruir o outro. Pra você não basta você tá bem. O o outro tem que outro tem que estar tá na ruim. merda. É. Eu acho que foi. Mas, então, assim, se foi esse o caso, e se escalou nesse nível, eu fico imaginando primeiro como devia ser trabalhar com essa menina. Nossa, e ela trabalha, tipo, em banking, sabe, ela Mercado financeiro, trabalha, é. tipo, no mercado financeiro, ou seja, ela é, tipo, a bitch. E segundo, ela tinha que estar internada, porque essa resposta. Todo mundo sente inveja, uma coisa, todo mundo sente inveja de alguém, todo mundo tem alguém que inveja. Mas a sua reação, se a sua reação a sentir inveja é criar uma vida falsa e enrolar outra pessoa por 10 anos, você não tá apto pra viver em Ah. sociedade. E Você tem que assim, ser colocado de lado. A Kira queria simplesmente entender por que isso aconteceu com ela, sabe, ela falou: "Eu não queria nem que ela, sabe, eu só queria uma desculpa pública, e eu só queria entender o que aconteceu". Eu acho que provavelmente é isso, e se foi isso, ela nunca vai admitir, porque a pessoa que se sente assim, ela nunca vai falar: "Me sentia diminuída perto de você". Não, ela Porque às vezes nunca vai ela não quer. admitir. Porque É. às vezes ela não quer falar isso pra ela mesma também, sabe. Mas aí Ah. nada justifica isso e nada muda o fato de que ela não devia estar vivendo em sociedade, essa é uma pessoa que é perigosa para os outros, sabe. Sim. Nossa, total, gente, total. Essa mulher, ela eu acho que ela precisa seriamente ser tratada Sim. Porque é o comportamento compulsoriamente, assim. isso é um comportamento obsessivo de usar tanto tempo, tanta Antissocial, é. energia, tanto Pensa tan no tempo que ela perdeu. Nossa, exatamente. gente, ela podia ter feito várias outras faculdades. Ela podia ter feito vários ponto cruz. Sim, Por Ela que podia ter não? feito vários macramê. Vários macramês. Ela nossa, podia ter sim. começado um podcast de true crime. Sim. De true crime. Mas ela não, ela resolveu fazer o quê? Ela decidiu ser Começar ser a vilã de um podcast de true crime em um podcast de true crime. ela resolveu ser o assunto. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história louca. Para quem fala inglês, a gente vai colocar o link do Sweet Bob aqui, porque é um ótimo podcast. E o host desse podcast, o apresentador, ele leu todas as mensagens da Kira. E ele falou que ele levou pelo menos uma semana para entender o que estava acontecendo, como que se deu o negócio, de tão louco que era a manipulação, de tão louco que era o abuso, de tão louco que era a rede de mentira, sabe? E daí ele falou que ele comprou a briga da Kira e que ele vai continuar lutando por ela. Então, é muito legal, assim, ele foi um cara muito, muito fofo. Nós também E compramos essa treta. compramos essa treta. Kira, tamo junto. Estamos. Kira é nós. Exército Popirotos. Popirotos do lado de Kira. Isso. Ela tá nas redes sociais, a gente pode marcar ela. Ela tá nas redes sociais, ela tá no Twitter, pelo menos pelo que eu vi, e ela tá divulgando o podcast para que as pessoas conheçam. E eu gosto muito que ela, assim, tá todo mundo tentando falar que ela é otária, ela, não, eu não sou otária, eu sei que eu não sou otária, eu não aceito essa culpa e essa vergonha que você tá tentando colocar em mim, porque Que não é eu minha, sei, não. Quem não tem é que ter vergonha é minha. quem fez a merda. Ela falou: não vou sentir vergonha de ter sido enganada, porque a culpa não foi minha. E isso é uma badass, e ela é linda. Eu espero que ela voltou pra rádio, tá voltando, né? Então ela de repente vai conhecer mais gente. Eu espero que ela consiga confiar nas pessoas de novo. Que essa vai ser, acho que, o maior desafio. Sim. Mas é isso, gente. Conta aqui nos comentários o que você achou. Dá like, se inscreva no canal, ativa o sininho, faz toda aquela coisa. Siga a gente nas redes sociais. E obrigada pela sua audiência. E não faça catfish em Paciência. ninguém. E não faça catfish em ninguém.
Sim. Nunca acaba bem, vocês viram aqui, vocês já viram 2 vezes aqui como acaba mal. Não acaba bem. E dá muito E trabalho. e é brega, é brega, é É cafona, brega, cafona mesmo. tá. Beijos, tchau, Beijo. Adebra. Tchau. Slow.